Quer escolher? Um hino? Alguém quiser escolher um hino para a gente começar? 60? Deus está aqui? Esse mesmo, 60. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais um? Lembra a letra? 138. Mais perto quero estar. 138. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Marchando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Me
alma cantará a ti, Senhor. Perdão aqui terá por teu favor. Eu sempre hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, contigo, ó meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a invocação e vamos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, Tu és o nosso Pai Celeste que nos dás tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, tanto para o nosso sustento quanto para o sustento da nossa família. Dá-nos sempre o nosso lar, os amigos e principalmente, Senhor, nós te pedimos que continues abençoando a nossa congregação, para que possamos viver como irmãos unidos através do amor que Tu nos deste em Cristo Jesus. É em nome dele, Senhor, que nós nos reunimos hoje para ouvirmos a Tua Santa Palavra, para meditarmos nela, para refletirmos naquilo que Tu tens para nós. Em nome dele, Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se sentar? Então hoje ficou a carta de Paulo a Filemon. A menor das cartas de Paulo e a última também. Como as cartas de Paulo foram colocadas no Novo Testamento por ordem de tamanho, então essa é a última delas. Não dá nem uma página inteira da nossa Bíblia, mas nós podemos refletir nela em alguns pontos que Paulo nos traz. Mas primeiro, vamos entender o contexto desta carta. Filemon era um amigo de Paulo, um auxiliador também no trabalho da evangelização. Filemon vivia na cidade de Colossos, a mesma cidade lá daquela carta aos Colossenses, tá? E havia uma casa, ou melhor, a casa de Filemon, que servia como igreja. Então, uma congregação se reunia na casa desse Filemon, tá? No fundo, o objetivo da carta, na verdade, é pedir que que Filemon aceitasse de volta um escravo que havia fugido. Tá? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre esse escravo, quem era esse escravo, o que Paulo fala a Filemon. Tá? Então, o objetivo principal dessa carta é exortar a Filemon que aceite de volta o escravo, ou melhor, que perdoe o escravo. Então, o autor é Paulo. O versículo 1 do único capítulo desta carta diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo não escreve sozinho, Timóteo está com ele. É o mesmo Timóteo das cartas anteriores. Tá? Ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Então, essa carta, ela está entre as que nós chamamos de cartas pastorais. Foram escritas por Paulo para tratar de temas do ministério com um pastor.
né? Nessas cartas pastorais está a 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Apesar de ser uma carta pastoral, uma carta dirigida diretamente a Filemão, Paulo faz com que Filemão leia esta carta diante da congregação. No versículo 2 ele diz: a igreja que se reúne em sua casa. Então a casa de Filemão também servia como uma congregação. E aí ele diz também a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Há quem diga que essa Áfia era a esposa e o Arquipo era filho do Filemão. Não tem muita informação, não sabemos qual era a idade de Filemão, não sabemos se realmente era a esposa dele, o filho dele. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a carta não nos deixa claro isso, e também a tradição da igreja não nos traz muita informação sobre esse tal de Filemão. Então, essa carta é de autoria de Paulo, como ele mesmo coloca no início. Ela foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. Então, ela é uma das cartas que está ali no meio da sua vida ministerial. Lembrando que Tito era uma das cartas no final da vida. Já Filemão é uma das cartas que Paulo escreve da prisão, só que da primeira vez que ele foi preso em Éfeso. Então, Paulo estava em Éfeso quando escreve esta carta. E ele escreve essa carta mais ou menos na mesma época que ele escreveu a carta aos Filipenses. Então, como na Bíblia foram colocadas por ordem de tamanho e não por ordem de escrita, então essa não é a última carta que Paulo escreveu. Lembrando que a última carta que ele escreveu foi a carta a Tito mesmo, foi a última que ele escreveu, que ele já estava pensando no final da sua vida. Ele sabia que ele morreria, ele já estava em Roma na prisão. Então, a carta de Paulo a Filemão é uma das cartas da prisão, que nós chamamos. Além de ser uma carta pastoral, é uma carta da prisão. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Quer dizer, por causa de Cristo ele estava preso. Não é que Jesus prendeu ele, parece que é isso, mas é por causa da pregação que ele foi preso. Então, esse é o nosso contexto. Agora, quanto ao contexto geral, o que acontecia ao redor ali daquela congregação, o que faz Paulo escrever essa carta, o contexto social da época. Na época era comum a escravidão, só que quando a gente fala em escravidão, o que vem à mente? Quem assistiu aquelas novelas, Escravizaura, por exemplo, não era esse tipo de escravidão. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, a gente lembra do Brasil colônia. Os escravos que ficavam em senzalas, amarrados, não podiam sair, eram chicoteados, trabalhavam o dia inteiro. Não é esse tipo de escravidão que existia. Não quer dizer que não existiam aqueles senhores que maltratavam os seus escravos, mas não era comum. O Antigo Testamento fala sobre escravidão, pessoas que tinham dívidas, elas acabavam se vendendo para poder pagar a sua dívida. Então eles se tornavam um escravo. Então a escravidão não era por raça, como era, por exemplo, na América colonial, onde os negros foram escravizados. Primeiro tentaram os índios, depois os negros. Naquela época não existia essa escravidão por raça. Era muitas vezes por necessidade. Então havia escravidão de prisioneiros de guerra, o que era comum, devedores, pessoas que deviam, acabavam trabalhando para quem eles deviam, para poder pagar suas dívidas, então eles eram considerados também escravos, ou estrangeiros, muitas vezes também os estrangeiros em terras, aqui colocando a região ali do Império Romano,
Os estrangeiros muitas vezes acabavam se tornando escravos também, né? Só que a palavra escravo é uma palavra em português, isso já nos remete à escravidão de tortura, né? Como era a escravidão no Brasil colônia. A palavra em grego é doulos, ou doulos, né? Que significa servo ou criado. E essa palavra foi traduzida para escravo. Tá? Então, quando nós olhamos a palavra escravo na Bíblia, nós não podemos pensar numa escravidão igual à do Brasil colônia ou a dos Estados Unidos, né? Que também foi uma escravidão severa, né? E contra uma raça específica, né? Ou raça não, né? A cor da pele, né? Porque raça existe uma só, a raça humana, né? Mas contra uma denominada cor de pele, né? Então, doulos, né? Era um servo, um criado. Muitas vezes esses servos eram escravos por necessidade mesmo, para pagar uma dívida. No Antigo Testamento tem leis sobre a escravidão que, em determinados casos, essa escravidão só durava 7 anos. Depois disso, o escravo era liberto. Tá? Então, né, nós não podemos pensar na escravidão daquela época em vista da escravidão da maneira como nós conhecemos. Tá? Filemão 10 a 14, nós temos o porquê de Paulo escrever esta carta. Vamos ler os versículos 10 ao versículo 14. Se alguém puder ler. Tá? Então, Onésimo é o tal do escravo que Paulo está pedindo para que Filemão receba de volta. Quem é Onésimo? Onésimo, primeiro Paulo faz um jogo de palavras com o nome. Onésimo significa útil. Ele diz, né, no versículo 11, antes ele era inútil para você, agora ele é útil. Tá? Então ele faz um jogo de palavras ali, só que na tradução perdeu um pouquinho o sentido, né? Mas Onésimo significa útil, alguém útil. Então esse Onésimo, ele era um escravo do Filemão, tá? E ele havia fugido. Então ele pensou, vou fugir para um lugar, uma cidade grande. Éfeso é uma cidade grande e ali ele não passaria, ou melhor, ele passaria despercebido, ninguém ia se importar com ele, ninguém iria procurar ele por lá. Só que esse Onésimo, ele foi procurar Paulo. Então, Paulo diz que ele gerou esse filho, né, na prisão. Não gerou no sentido físico da coisa, ele não era pai de verdade do Onésimo, mas o Onésimo ele foi convertido ao cristianismo pela pregação de Paulo. Então, assim como ele chamou Timóteo e Tito de filho na fé, o Onésimo também era como um filho na fé. E aí ele diz, eu estou mandando de volta para você. O Paulo, ele pede uma autorização de Filemão, porque primeiro ele queria que Onésimo ficasse com ele, para servi-lo, né, para ajudá-lo. Ele diz assim, para servir em seu lugar nas algemas que carrego. Mas eu não quis fazer isso sem a sua permissão, afinal você é o dono dele. Você tem todo o direito sobre ele, tá? Então eu não quero fazer nada pelas suas costas. E aí mais para frente Paulo diz, por mais que
eu não fosse obrigado a fazer isso, eu estou fazendo de boa vontade, de coração. Eu estou pedindo autorização para você, mas eu vou enviá-lo de volta. Receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Ele diz no versículo 12, eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu coração. Ele está mandando Onésimo de volta para Filemão, como se fosse ele mesmo que estivesse indo em direção, a Filemão. Então Filemão deveria recebê-lo de volta como um irmão e não mais como um escravo. No versículo 8 ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Então, Paulo poderia ordenar Filemão, você tem que recebê-lo de volta. Mas ele diz, eu faço isso, ou seja, apelando para os sentimentos de Filemão. Se você tem um coração, receba Onésimo de volta. Então, Filemão ele se sentiria pressionado a receber o Onésimo de volta. Lembrando também que Paulo fala para ele ler esta carta diante da congregação. Então toda a congregação ficaria sabendo o que Paulo pediu que Filemão fizesse. Imaginem, por exemplo, alguém me manda uma carta, pastor, você, em nome do amor, faça isso, isso, isso. Só que eu quero que você fale para a congregação toda o que eu quero que você faça. Então, eu acabaria me sentindo pressionado, eu tenho que fazer dessa maneira. Pegando assim um exemplo, Então, é isso que Paulo faz. Ele faz com que Filemão seja pressionado a fazer isso. Ou seja, ele está obrigando Filemão a fazer, só que de uma maneira disfarçada, em nome do amor, Só que se você não fizer, todo mundo vai saber que você não fez, como eu falei. Mais ou menos isso que aconteceu. E aí no versículo 13, ele diz assim, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo ele pede primeiro que Filemão, depois, que Filemão libertasse Onésimo, que ele tirasse essa condição de ser escravo, E aí Paulo apela para um costume da época. Versículo 19, ele diz assim, eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Qual que era o costume da época? Quando alguém dava um presente, o costume era que essa pessoa retribuísse com alguma coisa. Alguma coisa equivalente. O que Paulo está dizendo aqui? Você me deve a própria vida. Filemão também foi convertido pela pregação de Paulo. Então, Paulo está dizendo, você me deve a sua vida. Eu apresentei para você o Evangelho. Me pague agora esse presente que eu lhe dei. Então, ele apela para esse costume. Então, qual que é o presente que Paulo estava pedindo aqui? A liberdade de Onésimo. Então, o costume é de que quem recebe um presente é obrigado a retribuir. Filemão aqui está sendo obrigado a retribuir, por mais que Paulo diga que ele faça em nome do amor. E aí nós entramos num ponto sobre a escravidão. O argumento neo-ateísta é de que a Bíblia é a favor da escravidão. Só que quem defende isso leva em consideração o tipo de escravidão que nós conhecemos nos livros de história do Brasil, por exemplo. Uma escravidão de algemas, de tortura, de pessoas que eram obrigadas a trabalhar 18, 20 horas por dia. Mas não era isso que acontecia no tempo bíblico. Então, a escravidão, ela não é aceitável. Por mais que no Antigo Testamento há muitos relatos sobre escravidão, em nenhum deles nós vamos encontrar Deus sendo a favor
da escravidão, apesar de que o próprio Deus conduziu o povo de Israel para o Egito, lá em Jacó, José, quando ele vai para o Egito. Depois esse povo cresce ali e eles acabaram se tornando escravos ali. E Deus também conduz os israelitas e o povo de Judá à escravidão na Assíria e na Babilônia. Mas ele faz isso como forma de castigo. Tá? Então, quem argumenta a favor de que a Bíblia é a favor da escravidão, não lê a Bíblia no seu contexto. Então é preciso ler toda a Bíblia dentro do seu contexto. Por que aquelas pessoas eram escravas? Tá? Como posso dizer, é de um mau caratismo dizer que a Bíblia é a favor da escravidão, o que não é verdade. Paulo aqui, ele não diz com essas palavras, mas ele exorta Filemão a libertar Onésimo, porque ele é contra a escravidão. Tá? Então, a escravidão ela não é aceitável. Paulo quer que a comunidade cristã seja um exemplo para a sociedade. Como que a comunidade poderia ser um exemplo no quesito escravidão? Se toda a sociedade, em geral, ao redor da igreja escraviza, eles deveriam fazer diferente, não escravizar. Versículos 15 e 16 diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Onésimo agora é um cristão, então ele também é um irmão na fé para Filemão. E Paulo diz, não o receba como um escravo, mas como um irmão na fé. Então, a escravidão era parte da sociedade, era comum naquela época. Então, Paulo quer que Onésimo seja aceito como um irmão e não mais escravo. Então, essa nova comunidade cristã, ela deveria ser diferente da sociedade em geral. Se a sociedade em geral escraviza, eles deveriam fazer diferente, deveriam libertar os seus escravos. Tá? Então a sociedade, ela difere da comunidade cristã, tanto em termos espirituais como sociais. Os temas que nós tratamos nas outras cartas, Tito, Timóteo, sobre o exemplo de vida cristã, principalmente a Tito, onde Paulo fala daqueles que dizem que conhecem a Deus, mas em suas ações provam o contrário. Então, a comunidade cristã, as suas ações devem ser diferentes das ações da sociedade. Se há algo que a sociedade faz que é contra a palavra de Deus, a comunidade cristã não deve fazer isso. Deve ser fazer da maneira contrária, da maneira que a palavra de Deus ordena. E aqui, neste ponto em específico sobre a escravidão, Paulo está dizendo, eles lá fora, os que não são filhos de Deus, eles escravizam, mas vocês não devem ser assim, vocês devem libertar. E aqui, especialmente a Filemão, liberte Onésimo e receba-o como irmão. Em últimas palavras, os temas que Paulo está tratando aqui é o perdão e a reconciliação. Onésimo fez algo que era errado, que foi fugir do seu senhor. Só que Paulo está exortando a Filemão que perdoe, que reconcilie, se reconcilie com Onésimo. Tá? O fato de Onésimo procurar Paulo, talvez se dá porque ele conhecia Paulo por causa de Filemão. Então ele vai é o próprio Onésimo quem procurou Paulo. E aí Paulo, nas suas pregações, converteu o Onésimo. Então agora ele é um irmão na fé. Tá? Ele não é mais um escravo, ele não é diferente. Agora ele é um de vocês. Ele está falando, ele é um de nós, na verdade. Ele é um de nós, ele também é um cristão. Aceite-o como um irmão. Através daquilo tudo que você aprendeu das minhas pregações, sobre perdão, sobre reconciliação, perdoe-o. E o fato de Onésimo procurar Paulo
se dá talvez porque ele tenha se arrependido do que ele fez, de ter fugido. Então ele está pedindo que Paulo seja um intermediador entre ele e Filemão. Tá? Então essa carta ela é escrita com esse objetivo. Né? E aí nós podemos refletir sobre a nossa vida como comunidade. Como nós temos tratado os irmãos, membros da igreja, ou como temos tratado as demais pessoas ao nosso redor. Não precisam responder, mas podem refletir nisso. Se Filemão, que era o senhor, e a sociedade dava o direito dele a ter esse escravo, foi exortado por Paulo a perdoá-lo, a se reconciliar com ele, a libertá-lo e recebê-lo como um irmão, né? Como nós devemos também receber as outras pessoas que vêm à nossa congregação ou as outras pessoas lá fora, no mundo. Lembrando que a nossa vida deve ser diferente da vida como o mundo age. Né? Se o mundo defende, por exemplo, o aborto, que é algo que vai contra a palavra de Deus, nós não podemos defender isso, porque primeiro que é um pecado, né? Se encaixa ali no não matarás, e é algo que Deus abomina. Então nós devemos agir diferente. Só pegando um exemplo, né? Hoje nós não temos mais escravos no Brasil, pelo menos que se saiba, né? Tamanho do Brasil, em algum lugar, infelizmente, ainda às vezes se acham pessoas, talvez não escravas, que estão amarradas num tronco, mas trabalhando em condições quase que de escravidão, né? Então, como, por exemplo, quem é patrão, como que deve tratar o seu funcionário? Como um escravo? Não, né? Da maneira justa, pagar um salário justo, dar aquilo que ele tem direito. Então, a nossa vida como cristãos, ela está baseada naquilo que Deus propôs para nós na sua palavra. Então, a Bíblia é a base da vida de fé. Tá? A Bíblia ela não só nos mostra o caminho para a eternidade, que é Cristo, mas ela também nos mostra como viver essa vida enquanto nós estamos percorrendo esse caminho aqui neste mundo, até chegar a nossa hora de partir lá para a eternidade. Tá? Deus nos chama a estender a sua misericórdia a cada coração arrependido e a edificarmos-nos mutuamente em amor. Paulo diz a Filemão: reconcilie-se, perdoe Onésimo. Deus nos chama a estender a mesma misericórdia àqueles que pecam contra nós. Né? No Pai Nosso nós falamos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Não estamos falando em dívida de dinheiro, estamos falando daqueles que pecaram contra nós. Né? O nosso exemplo é Cristo. Ele nos amou e nos perdoou. Nós que pecamos constantemente contra Ele, Ele nos perdoa. Então, quando nós pedimos isso no Pai Nosso, nós estamos pedindo: ensina-nos a perdoar da maneira como Tu nos perdoaste. Tá? Então, as circunstâncias difíceis da carta a Filemão ilustram como Deus, em Cristo, pode transformar o nosso servir ao próximo e a maneira como nos relacionamos com os outros. Tá? Paulo está exortando Filemão e Onésimo a terem uma relação de amor de irmãos. Tá? Então, essa mesma exortação serve para nós, para os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso lado, tanto aqui na igreja como lá fora. Tá? Qual que é a nossa relação com o Onésimo? Vamos usar essa história do Onésimo e do Filemão como uma parábola. Quem é o Onésimo nesta parábola? Somos nós. Quem é Paulo nesta parábola? É Jesus. Quem é Filemão nessa parábola? Deus. Paulo ele usa o seu direito de obrigar a Filemão
não usa, né, o direito de obrigar a Filemão, mas ele faz com amor e paciência. Nós somos os escravos do pecado, mas Cristo faz como Paulo, ele intercede por nós, ele pede que o Pai Celeste nos aceite como filhos. Assim como Paulo pediu a Filemão para aceitar Onésimo como irmão, Cristo pede ao Pai, ele intercede por nós, direto ao Pai, para que ele nos aceite como filhos. Ele pede que Deus nos liberte da nossa escravidão, a escravidão dos pecados. Então, em Filemão 1,18 diz assim: e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. O que Jesus faz? Mais ou menos a mesma coisa. Ó. Essas pessoas causaram danos a ti, né? Jesus falando ao Pai. Eles pecaram contra ti. Mas se eles fizeram alguma coisa que causaram prejuízo, põe a conta deles sobre mim. Isaías 53:5, o profeta fala sobre Jesus. Ele diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Tá? Então, usando essa carta de Filemão como se fosse uma parábola, não é uma parábola, tá? É uma história real, só que eu estou usando essa carta como se fosse uma parábola. Tá? Nós somos os escravos que precisamos ser libertados da escravidão do pecado. Cristo é a figura de Paulo que intercede a Deus para que nós sejamos libertados. E como Paulo diz no versículo 19, ele diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. Cristo diz a Deus: eu pagarei pelos pecados deles, para que eles sejam libertos. Tá? Então, a nossa relação com o Onésimo é essa. Nós somos escravos também do pecado. A nossa natureza humana nos leva sempre a pecar. Mas como diz a palavra de Deus através de João, para aqueles que pecarem, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. Então ele é o nosso intercessor e ele também paga a nossa dívida. Assim como Paulo disse que pagaria a de Onésimo, Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus, para que não sejamos mais escravos e sim libertos. Somos livres agora para servir a Deus em amor. Não por obrigação, não por constrangimento, mas de boa vontade, em amor. Tá? Então essa é a nossa carta de Paulo a Filemão. E aí nós acabamos também com as cartas de Paulo. Agora, a partir do próximo estudo, nós entraremos nas cartas gerais, que são de outros autores, né? Como a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, Pedro, Tiago, João, Judas, né? São epístolas gerais, né? São chamadas epístolas gerais, porque são escritas por outros autores que não Paulo. Tá? Então assim nós terminamos Filemão, terminamos também as cartas paulinas. Alguma pergunta, comentário sobre Filemão ou sobre algum tema diferente? Esse é o momento. Não? Nenhum comentário? Dúvidas? Outros temas também? Estudo bíblico é para isso. Não precisa ser só sobre esse tema aqui. Às vezes surge alguma dúvida sobre outra coisa. É o momento de tirar a dúvida. Vamos fazer a caixinha das perguntas ali. Para os jovens, vou fazer a caixinha das perguntas. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de fazer alguma pergunta, acha que os outros vão achar que é uma pergunta sem sentido. Às vezes
Às vezes acontece isso, normal, mas estudo bíblico é para isso, para a gente tirar as nossas dúvidas e também comentar, né? Não é só o pastor que precisa falar, não. Ninguém? Nada? Certeza? Vamos cantar então? Depois a gente faz a oração e pede a bênção. Está cedo ainda? Alguém quiser escolher um hino? O quê? 189. Ah, 189. 189. Ixi, você foi longe. Aí. Eu só confio no Senhor. 189. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração. Depois nós cantamos mais um pouquinho, pode ser? Poderoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres enviado o Teu Filho Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, para nos libertar da nossa escravidão, escravidão esta que nos aprisionava em pecados e nos levava à condenação. Nós te damos graças porque nós não podemos pagar por tudo que Tu fizeste por nós. Por isso, Senhor, por Teu amor, por Tua misericórdia, nós te pedimos que nos dê um coração sábio para sermos gratos por Ti aqui neste mundo, sempre vivendo uma vida conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. E te pedimos, Senhor, que envia-nos o Teu Santo Espírito para que possamos levar a Tua palavra também para outras pessoas que possam também ser libertadas da escravidão em que se encontram por causa dos pecados, por causa que não conhecem a Cristo Jesus, aquele que pagou pelo pecado de todo o mundo. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos. Amém. Vamos pedir a bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar? Vamos cantar mais um hino? Pode ser? Enquanto alguém vai escolhendo, só os nossos avisos então. No sábado, às 5 horas, nós temos a reunião das servas. Por enquanto ainda não há local, mas nós avisamos lá no grupo. Se alguém quiser oferecer também a sua casa, fique à vontade. Os jovens, não tem nenhum jovem aí além da Michele, tem a sua reunião também sábado agora. E domingo nós temos o nosso culto às 9 horas. Tá? Então na semana que vem, continuando aí com a carta aos Hebreus, nos nossos estudos bíblicos. 185. Tá, só antes que eu esqueça. Quem pediu os 5 minutos com Jesus, me passa quantos pediu, porque eu perdi a folha. Eu perdi a folha que tinha lá o nome e a quantidade, tá? Eu tenho aqui mais ou menos, mas só para ter certeza, tá? Me passem novamente quantos vocês pediram. Alguns eu tenho certeza, outros não, tá? Eu perdi essa folha, eu cacei ela em tudo que é lugar, eu não sei o que aconteceu. Ela sumiu mesmo, tá? Então eu estou fazendo a lista de novo, para eu não me perder depois. Me passem aí quantos cada um pediu, tá? Quem pediu, tá? Só para manter o controle. E quem quiser fazer o pagamento também já pode fazer. Pode ser em dinheiro mesmo ou por Pix. O primeiro boleto já está quase vencendo. Foi dividido em 3 boletos, tá? Então tem 3 meses aí para a gente pagar, tá? 185, então, vou cansado repousar. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guardo, ó Pai, com teu olhar, o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e à paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, aos homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar nos céus. Que Deus abençoe o retorno de cada um aos seus lares e, se Deus quiser, nos vemos no sábado ou no domingo com o nosso culto. Amém.